Bom dia, pessoal. Hoje eu vou explicar uma ideia intuitiva de como se chegar à área de um círculo sabendo apenas duas coisas: que a área de um triângulo é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2 e que o comprimento da circunferência é 2πr. E a ideia básica consiste em fazer o seguinte: imagine que você tem essa circunferência aqui, certo? E você traça aqui uma reta para achar os pontos aqui e desenha 4 triângulos. É evidente que a área desses 4 triângulos se aproxima da área da circunferência, só que falta algo aqui, certo? Inclusive, eu já fiz as contas aqui para adiantar, ó. Como que é a área de um desses triângulos? L1 vezes R sobre 2. Então, a área dos 4 vai ser 4L1 R sobre 2. Isso se aproxima da área do círculo. E 4L1 vezes R, ou seja, somando as 4 bases dos triângulos, isso se aproxima de 2πr, certo? Mas não é uma aproximação muito boa, mas se aproxima. Agora, se a gente quiser aproximar mais, a gente poderia pegar e fazer assim, ó, como está nesse outro desenho. Em vez de fazer 4, fazer 8 triângulos. Aí nós teríamos agora, ó, 8L2, que a soma dos 8L2 se aproxima mais de 2πr. E se pegar a área desses 8 triângulos, se aproxima mais da área do círculo. Confere? Tá tranquilo até aí? Muito bem. Se tá tranquilo, então é só fazer um comentário que se a gente fizer aqui L2 vezes R, pode talvez passar um pouquinho da área, ficar mais, tá? Porque aqui a gente está pegando R como sendo o ponto médio aqui da altura, tá? Mas se passar um pouco, não tem problema, que a gente vai ver mais na frente como que isso se resolve. Então, olha aqui, eu fiz um cálculozinho. Se eu fizer L2 vezes R sobre 2, vai dar aproximadamente a área de um daqueles 8 triângulos. Então, 8 vezes L2 vezes R sobre 2 vai dar a área dos 8. Isso vai se aproximar da área da circunferência, área do círculo, tá? Esse AC que eu coloquei para representar a área do círculo. E 8L2 vezes R vai se aproximar de 2πr. Muito bem. Agora, se pensarmos em infinitos triângulos, eu fiz um risco aqui. A soma das bases desses triângulos vai se aproximar. Quanto mais triângulos eu tiver, mais vai se aproximar a soma das bases deles vai se aproximar de 2πr, certo? Então, se eu tiver N triângulos, N tão grande quanto eu queira, então, pela mesma ideia lá, N vezes Ln, considerando o lado dele, a base aqui é Ln, vezes R sobre 2 vai se aproximar da área do círculo. E quando N tender ao infinito, então N vezes Ln vai tender a 2πr, porque imagine um triângulo que a base seja tão pequena quanto eu queira, seja um epsilon, né? Então,
a soma das bases dos infinitos triângulos vai tender a 2πr. Então, ó, NLN eu posso considerar no infinito como 2πr, tá? Então, substituindo aqui, então vai ficar, ó, substituindo em NLN, 2πr vai ficar 2πr vezes o r que já tinha sobre 2. Isso vai ficar o quê? πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser πr ao quadrado, tá? Então, isso não é a demonstração matemática com todo rigor, mas é um pequeno ensaio de uma demonstração que satisfaz a maioria das mentes menos rigorosas com a questão da formalidade, tá? E é uma forma bem didática da maioria das pessoas entenderem o porquê que a área do círculo é dada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Tenham todos um bom dia, um bom resto de dia. Tchau.